Olá a todos professores, mais uma vez nós estamos aqui para uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical para a Sala dos Jovens. A lição que nós estamos estudando neste trimestre é Israel Bíblico, uma ênfase histórica e teológica. Na próxima aula, nós vamos estudar juntamente com os nossos alunos a aula de número 7, que tem por título Literatura Sapiencial ou Poética. A síntese dessa aula, nós colocamos que a literatura sapiencial ou poética é um compêndio de livros do Antigo Testamento que nos convidam, com uma linguagem bela e imaginativa, a ter uma vida prática de obediência a Deus. Os objetivos são três. Primeiro é compreender que os livros sapienciais ou poéticos pertencem à história do povo de Israel. Segundo, é perceber que a igreja é convidada a viver nos caminhos do Senhor. E por fim, o último objetivo desta aula é estudar o Salmo 1 e relacioná-lo à nossa prática de vida. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em Salmo 1, o primeiro Salmo, certo? Não vou estar aqui lendo, mas ele é o nosso texto base. Nós vamos terminar estudando o Salmo de número 1. Bom, irmãos, esta aula não é uma aula focada na história de Israel, né? Na narrativa da história de Israel. Essa aula e a próxima aula são aulas que não estão focadas na narrativa histórica, mas são aulas muito importantes. Por quê? Porque um dos objetivos desta revista, além de tratarmos, né, claro, da história bíblica de Israel, um dos objetivos desta revista, né, uma das propostas dessa revista, é com que os alunos entendam, né, e conheçam a história bíblica de Israel, em todas as suas etapas, né? No entanto, também um dos propósitos desta revista é fazer com que os alunos, com que os jovens do nosso ministério tenham um conhecimento um pouco, digamos assim, panorâmico do Antigo Testamento. O nosso objetivo com a revista é que, ao final dela, os jovens que se comprometeram com a Escola Bíblica Dominical, os jovens que foram assiduamente às aulas da Escola Bíblica Dominical, ao final da revista, tenham um conhecimento panorâmico maior sobre o Antigo Testamento e tenham uma clareza não apenas sobre a história que é contada no Antigo Testamento, que é a história bíblica de Israel, mas também tem uma clareza e um conhecimento sobre os livros que compõem o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, nós sabemos que ele não é composto apenas pelos livros históricos. O Antigo Testamento, na verdade, ele é categorizado, né, ou dividido, na verdade, em 4 partes. Primeiro nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Do Antigo Testamento, que é a Torá, certo? Então nós temos Gênesis, nós temos Êxodo, nós temos Número, nós temos Levítico e nós temos Deuteronômio, que aí é a Torá, né? A lei de Deus para o povo. Então é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. A outra categoria é a categoria dos livros históricos, que nós sabemos que são os livros que vai de Josué, certo? Até Neemias. Então, Josué, Juízes, 1 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Esses são livros históricos. Então, é a segunda categoria do Antigo Testamento. Mas aí nós temos a terceira categoria, que são os livros que nós denominamos e chamamos de livros poéticos ou sapienciais, que é, no caso, os livros que nós vamos estudar aqui, que são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 5 livros, eles formam esse terceiro grupo, essa terceira categoria, chamado de livros sapienciais. E, por fim, nós temos os livros proféticos. Então, são os livros aí dos profetas maiores, né, e dos profetas menores. Então, o Antigo Testamento ele está dividido nessas 4 partes,
nessas 4 categorias. Quando nós vamos estudar, como nós estamos estudando a história bíblica de Israel, é claro que nós estamos nos baseando principalmente nos livros históricos. As primeiras aulas nós baseamos na Torá, porque é onde conta a história de Abraão, é onde conta a história de Jacó, dos filhos de Jacó, conta a história do Êxodo. Então, as primeiras aulas foi focalizada na Torá. As demais aulas, elas estão narradas nos livros históricos. Então, nós falamos do estabelecimento em Canaã, nós nos utilizamos de Josué, nos utilizamos de Juízes, certo? Agora, na narrativa da história bíblica de Israel, nós vamos ver que no meio aí dessa narrativa da história bíblica de Israel, nós vamos ter aí os livros e os escritos poéticos que foram escritos neste período histórico. E por isso que nós separamos aqui uma aula para tratarmos esse livro. Para quando os jovens estiverem estudando o Antigo Testamento, eles saibam, certo? Eles tenham esse conhecimento do porquê que esses escritos existem e qual é a função deles na história bíblica de Israel. Então, este grupo nós chamamos de literatura sapiencial e poética. E a pergunta que nós queremos responder nesta aula, a primeira pergunta que nós queremos responder nesta aula é: por que que esses livros são conhecidos ou são chamados de sapienciais ou poéticos? Então, a primeira característica desses 5 livros, tanto de Jó, tanto de Salmos, tanto de Provérbios, tanto de Eclesiastes, tanto de Cantares, eles têm uma característica em comum. Eles têm, na verdade, 2 características em comum. A primeira característica que esses 5 livros possuem é que o tema central destes livros é a sabedoria. Por isso que esses livros são conhecidos como sapienciais. Sapiencial tem origem, né, no latim, sapientia, que significa sabedoria. Esses livros, então, são sapienciais porque no fundo, na verdade, o tema central desses livros é o tema da sabedoria. Então, lá em Provérbios, a gente vai ver, Provérbios 9, 10, né? O sábio dizendo que a sabedoria é o temor do Senhor, é o princípio, né? O temor, na verdade, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, só vamos ter sabedoria, só vamos conseguir viver uma vida sábia com o temor do Senhor. Então, uma coisa não está dissociada da outra, certo? Primeiro é temer ao Senhor, porque temer ao Senhor é o que nos trará sabedoria. Uma vida sábia, então, uma boa vida para as escrituras hebraicas, para o pensamento hebraico, para o povo judeu, é temer ao Senhor. Temer ao Senhor vai nos conduzir para uma vida boa, vai nos conduzir para uma vida sábia, ok? E nós vemos isso nestes 5 livros. Nestes 5 livros, de modo diferente, de modo diverso, mas este princípio, essa verdade está embutido, tanto em Provérbios, tá? Como que eu já citei aqui, mas também tanto em Eclesiastes. O final de Eclesiastes é um convite a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque para se viver uma vida sábia é necessário temer o Senhor. Temer ao Senhor. Então, lá no final de Eclesiastes, a gente vai ver que o livro se encaminha para esta conclusão. Vamos temer ao Senhor, vamos guardar os seus mandamentos, porque é isso que nos garante uma vida sábia. A abertura de Salmos, por exemplo, o Salmos 1 já é um convite para a gente ter o prazer na lei do Senhor. Por quê? Porque a lei do Senhor vai nos conduzir a uma vida frutífera. Mas quem não escolhe a lei do Senhor, quem não escolhe temer a lei do Senhor, vai ter uma vida seca, certo? Então veja, já no começo de Salmos, nós temos aí o cerne da mensagem, que é temer ao Senhor para que nós tenhamos uma vida sábia. E o livro de Jó também. O livro de Jó apresenta o grande debate entre ele e os seus amigos. Por que que aconteceu
a tragédia com Jó? Esse é o grande debate, certo? Então, os seus amigos vão dar as suas explicações, vão tentar dar as suas soluções e vão tentar explicar o porquê que aquilo aconteceu com Jó. No final do livro de Jó, Deus começa então a falar com Jó e a fazer questionamentos para Jó. E aí, no final do livro, Jó vai olhar e vai falar: eu estava falando daquilo que eu não sabia. Eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Qual que é o final? Qual que é o cerne da mensagem de Jó? É a sabedoria de Deus. É o conhecimento de Deus e de que nós não temos, de que Jó não sabia, de que Jó falava de coisas que ele apenas ouvia falar, mas que ele não fazia ideia do que ele estava falando realmente. Por quê? Porque ele não sabe, mas Deus tem toda a sabedoria. Deus sabe de todas as coisas. Então, no final do livro, fica esse convite para a gente nos submetermos à sabedoria de Deus. No final do livro de Jó, fica este convite para a gente entender que nós não somos, que a gente pode tentar explicar, mas a verdade é que nós não sabemos de nada. Quem sabe mesmo é o Senhor. É por isso que a gente deve temê-lo. É por isso que a gente deve nos sujeitarmos. É por isso que a gente deve viver a partir da sua lei. Porque a nossa própria lei, os nossos próprios entendimentos, eles não são suficientes. Eles são rasos, eles são superficiais, eles são enganosos, são incompletos. Mas a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, não. É por isso que então a gente deve se sujeitar à vontade de Deus e à lei do Senhor. Então, este é o convite de Jó, do livro de Jó. Ok? Então veja, esses 5 livros têm este mesmo propósito: nos levar ou levar, né, o povo de Deus ao temor do Senhor, porque é o temor do Senhor que vai fazê-los viver uma vida sábia e uma boa vida. Então, a primeira característica desses livros é o tema da sabedoria. A sabedoria é o tema destes livros, ok? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica desses livros é a característica da estrutura deles, certo? Da estrutura escrita deles. Esses livros, então, são conhecidos como poéticos. Por quê? Porque são livros que são caracterizados e escritos a partir da poesia hebraica. Então, são livros que vão ter comparações, são livros que vão ter paralelismo, são livros que vão ter rimas, são livros que vão estar cheios de metáforas. Por quê? Porque tudo isso faz parte da poesia hebraica. Nós perdemos um pouco essa noção, principalmente com o livro de Jó, né? Porque nós perdemos com a tradução. Então, às vezes, quando vai se traduzir, perde-se um pouco das rimas, e aí a gente acaba não captando. Mas no original, no hebraico, é possível perceber isso com mais facilidade. Mas esses 5 livros, eles são caracterizados pela poesia hebraica. Eles estão cheios de metáforas, estão cheios de rimas, estão cheios de paralelismo, estão cheios de comparações, certo? No livro de Jó, por exemplo, a gente vai ver uma parte lá que Jó, ele faz uma comparação. Ele fala assim, olha, a minha vida é como vento, os meus dias passam como navios velozes. Em Salmos e Provérbios, Eclesiastes e Cantares, isso é muito mais fácil de se perceber, certo? Mas essa é a segunda característica. Esses livros, eles são caracterizados pela poesia hebraica. Bom, então vimos aí que esses escritos, estes livros, eles têm essas duas características, né? Focados no tema da sabedoria, se utilizando da poesia hebraica. Por isso que esses livros são conhecidos como literatura sapiencial ou poética. E aí nós separamos o Salmo de número 1 para a gente ver isso mais a fundo e a gente também
trazer os seus ensinamentos para a nossa vida, né? A gente sempre estamos tentando fazer isso nas aulas, dividir essas aulas em duas partes, uma parte um pouco mais teórica, um pouco mais histórico, contexto histórico. Nesta aula um pouco mais o contexto mais teórico, para na segunda parte da aula a gente trazer, então, a prática, né? Trazer esse conhecimento teórico para a vida prática dos jovens. E aí nós escolhemos o Salmo de número 1 para a gente, então, fazer esse exercício de entender este Salmo 1 e a sua estrutura e também aí captarmos o seu ensino para a nossa vida. O Salmo 1 ele está dividido em 3 estrofes com 2 versos cada, né? Utilizando-se do que nós chamamos de paralelismo. Então, o que é o paralelismo? Né? São ideias que são semelhantes, mas que são expressas de formas diferentes. Esses livros estão cheios disso. Às vezes você pega um verso, e aí você pega o outro verso e fala assim, nossa, são bem parecidos esses versos, né? Eles estão dizendo a mesma coisa, mas de forma diferente. Isso é o que nós chamamos de paralelismo. Aí é uma alternativa da poesia hebraica, uma forma da poesia hebraica, ok? E esse salmo também se utiliza disso. Isso é importante, né? Porque ele vai forçando você a memorização, né? A gente fica com aquela frase, com aquele tema na cabeça, ok? Então, por isso que é utilizado. Então, é possível a gente perceber também neste salmo aí a utilização da metáfora e da comparação. Então, por exemplo, os ímpios são como palha que o vento leva, no verso 4. Ou seja, isso aí é uma metáfora, né? Falando que o ímpio é como a palha que o vento leva para onde quiser. Ou seja, a palha ela não tem, né, nenhum poder sobre ela mesma, sobre o seu destino. Na verdade, é o vento leva para onde ela quiser. Assim é o ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não teme ao Senhor, ok? É aquele que não tem prazer na lei do Senhor. E também, este salmo, ele não é apenas uma poesia, mas ele é uma poesia que tem como tema central a sabedoria, certo? Porque a sabedoria é temer ao Senhor, obedecer ao Senhor. E este salmo, o salmo primeiro, tem este objetivo. Eu vou ler aqui o salmo primeiro, e aí a gente vai partir, então, para os ensinamentos práticos desse salmo. Então, diz lá o salmo, ele é bem curto, né? Então eu vou ler rapidamente. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que este homem é bem-aventurado? Por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor. E o temor do Senhor, o amor à lei do Senhor, vai fazer com que esse homem tenha uma vida feliz, tenha uma vida sábia, traga sabedoria para este homem. É por isso que ele é feliz, é por isso que ele é bem-aventurado, certo? Então veja, temor do Senhor e sabedoria andam juntos. É como se fosse uma promessa. Aquele que teme ao Senhor, aquele que ama a palavra do Senhor, que medita nela, é claro que ele vai ter uma vida sábia. Consequentemente, ele será feliz. Aí começa então as metáforas, ok? Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Por quê? Porque essa árvore que é plantada, ela dá fruto no seu tempo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Veja, a pessoa então que teme ao Senhor é uma pessoa que vive em sabedoria. Tem sabedoria de Deus. Deus dá sabedoria a essa pessoa. Consequentemente, tudo que ela fizer em sua vida vai prosperar, vai dar certo. Por quê? Porque ele vai escolher os caminhos corretos. Por quê? Porque a sua vida está baseada no temor do Senhor. Só que não são assim os ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não existirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não têm o seu prazer na lei do Senhor. Para o texto bíblico, aqueles que não estão baseados a sua vida na lei do Senhor são ímpios. E assim como é quase
como se fosse uma promessa de que aqueles que amam a palavra de Deus vai ser bem-aventurado, também é certo que os ímpios, ou seja, aqueles que rejeitam o temor do Senhor, aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, também vai ter o seu caminho mal, ok? Então, este aí, basicamente, é a estrutura do Salmo 1. O que nós podemos entender ou aprender e trazer isso para a vida dos jovens, né? A primeira coisa que a gente vai dar uma ênfase aqui, mas os irmãos podem aí ter a liberdade de estudar esse salmo e também trazer as ênfases que os irmãos também enxergam nesse salmo, né? A gente deu aqui alguns exemplos. Então, a primeira ênfase é a questão do caminho. Veja que isso é interessante. Isso aqui está no Salmo. Olha o último verso, diz assim, ó, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Veja, então o texto ele está mostrando que há dois caminhos, que há o caminho do justo e há o caminho do ímpio. E que estes caminhos, eles vão dar para finais diferentes, finais diversos. O caminho do justo, o final dele é é ser bem-aventurado, é ser próspero em tudo que faz. O caminho do ímpio, o final do caminho do ímpio é destruição. Então, a Bíblia, os escritos hebraicos, essa poesia hebraica, já está estabelecendo que há dois caminhos, ou seja, há duas formas de se viver, e essas duas formas de se viver vão levar a lugares diferentes. Ok? Então, este é um ponto muito importante e muito interessante. Nós temos esta escolha. Nós temos essa escolha de viver em qual caminho nós queremos. Se é no caminho de amar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, ou de rejeitá-la. É inescapável este caminho. Os jovens, eles vão ter que fazer esta decisão de amar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, ou de rejeitar a palavra de Deus. Certo? Então, essa parte aqui é uma parte para a gente refletir juntamente com os jovens, né? De qual caminho nós estamos vivendo, qual caminho que nós estamos escolhendo, certo? Qual caminho que os jovens eles estão escolhendo para a vida deles? Será que eles estão ainda achando que eles estão, né, em dúvida neste caminho, vivendo, coxando aí, né, em dois pensamentos, digamos assim? Eu obedeço a palavra do Senhor até certo ponto. Até esse ponto aqui, eu já não consigo. Qual é o final para este jovem? Né? Então, isso é importante. Outra ênfase que a gente percebe aqui é o amor à disciplina, né? Este convite para a gente amar a disciplina. Porque o ímpio, né? Aquele que, na verdade, escolhe o caminho da rejeição da palavra de Deus, ele é caracterizado como ímpio, como pecador, como o zombador. São pessoas que não escolhem a disciplina, que não escolhem a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela disciplina. A palavra de Deus, ela vai nos guiar e ela vai nos mostrar o que é correto e o que não é correto. E muitas pessoas rejeitam as Escrituras e rejeitam a palavra de Deus exatamente por causa dessa característica de disciplina que a palavra tem. E às vezes nós estamos vivendo dessa forma, né? Querendo viver autônomo, sem a palavra de Deus, ou seja, sem o juízo de Deus. E o convite do Salmo 1 é, olha, as pessoas que assim seguem, que assim escolhem, vão para o caminho que vai levar à destruição. Então, ame a disciplina. Ame ser disciplinado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos disciplinar, porque a palavra de Deus tem essa característica de nos clarear, de nos mostrar, de nos elucidar. É por isso que a gente tem que amar as Escrituras e meditar nas Escrituras, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos
mostrar aquilo que nós estamos vivendo e como que nós devemos viver. Sem a leitura da palavra, sem a meditação, nós não temos a disciplina, ou seja, nós não temos o juízo de Deus. E a gente vai ficar sem entender e sem saber como que nós estamos vivendo, se nós estamos no caminho correto ou não. A terceira ênfase aqui deste salmo é na meditação, como eu estava falando, da lei do Senhor de dia e de noite. E a meditação aqui, a lei do Senhor era a Torá, os 5 primeiros livros, certo? Então é um convite para o povo judeu, né, para o povo de Israel, na verdade, meditar na Torá. A nossa lei do Senhor, ela é o Antigo Testamento, ela é o Novo Testamento, ou seja, ela é a Bíblia como um todo. Então o convite do Salmo 1 é nós meditarmos nas Escrituras. Mas não apenas meditar, e aqui é um ponto, acho que os irmãos podem levar juntamente com os jovens, é não meditar apenas em ler o texto bíblico e perguntar, né? Olha, Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Né? Eu disse isso aqui alguns minutos atrás, de que isso é importante, né? Nós meditarmos a lei do Senhor para a disciplina, para entendermos qual é a vontade de Deus, se nós estamos vivendo ou não de maneira correta. Mas também aqui meditar na lei do Senhor, a gente pode entender como um convite a nós dedicarmos tempo a entender as Escrituras, a entender a palavra de Deus. Então, o que nós estamos fazendo na Escola Bíblica Dominical? Exatamente isso, é tentando entender as Escrituras, é tentando entender a palavra de Deus, é meditando dia e noite. Por quê? Porque o conhecimento das Escrituras, ele é um conhecimento contínuo, né? Não é um conhecimento de um curso que você faz, né? Um curso bíblico aí de 6 meses, de um ano e meio e pronto, agora eu já sei. Não, ele é contínuo, ele é dia e noite. Então, o Salmo 1 também faz esse convite a nós entendermos, a nós queremos entender as Escrituras, queremos entender a palavra de Deus. Tem muitos jovens, não é só os jovens, mas tem muito crente que não entende a Bíblia, que não sabe da Bíblia, que não tem conhecimento bíblico, conhecimento básico, certo? O conhecimento, às vezes a gente ensina aqui, né, professor? Igual, por exemplo, eu comecei essa aula explicando as divisões do texto do Antigo Testamento, né? Pra gente, para você, talvez, professor, isso seja algo básico, algo basilar. Nossa, o que ele está falando, né? Tá perdendo tempo explicando isso. Mas tem pessoas na sua igreja, na sua congregação, que não faz ideia dessa separação, dessa divisão. Ele não entende o Antigo Testamento, ele não sabe o Antigo Testamento, ele não sabe a diferença de um livro poético para um livro profético. Tem pessoas aí na sua congregação, e pode ser que tenha jovens que não entendem. E esse Salmo 1 está nos convidando a nós meditarmos, para nós entendermos, para nós aprendermos. Isso é importante. Então, essa parte da aula é para a gente mostrar essa importância de nós compreendermos as Escrituras. E por fim, aí nós terminamos mostrando aí a ênfase de que Deus conhece o justo. O caminho do justo, ou seja, daquele que ama a palavra de Deus, é confirmado pelo Senhor. E aí nós colocamos que muitas vezes a nossa ênfase, a ênfase das pregações hoje, das pregações modernas, é a ênfase no Deus Pai de amor, no Deus que nos aceita, no Deus que nos recebe, no Deus que morreu por nós, de que nós somos perdoados e tudo mais. Mas quando a gente vai para o Salmo 1, a gente vê que há um caminho que é confirmado pelo Senhor. E que há um outro caminho que não é confirmado pelo Senhor e que é rejeitado pelo Senhor. Mas Deus nos amou todo mundo? Amou todo mundo. Amou todo o mundo. Mas há 2 caminhos e um caminho Deus confirma, o outro caminho ele rejeita. O outro caminho leva à morte e leva à destruição. Nós talvez não estamos escutando isso mais, né, periodicamente aí nas pregações, mas esta é a realidade. Há um caminho que Deus confirma, mas há um caminho também que Deus rejeita. E o convite do Salmo 1 é para a gente ver neste caminho que Deus confirma, que Deus abençoa. Amém? Nós terminamos então concluindo que a literatura que estudamos hoje une a beleza poética
com um alerta sábio de que devemos viver uma vida prática nos caminhos do Senhor. Através dos livros sapienciais e poéticos, somos chamados a refletir sobre nossa vida e nos aprofundar em reverência à palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, que esta aula seja muito proveitosa e útil para os jovens da sua congregação. Que Deus te abençoe e te use.